Amém. Os irmãos podem assentar. As crianças, jovens e adolescentes podem ir para suas salas, vão ter a mensagem no seu linguajar. E os demais irmãos do templo, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Hoje nós não teremos a aula na sala de catecúmenos. Então os irmãos que iam fazer a aula de catecúmenos será no templo aqui mesmo. Então os irmãos que fazem aula com o Itamiro vão fazer a aula comigo aqui no templo. A mensagem de hoje tem a ver com a aula também. Então os irmãos que fariam na sala farão aqui no templo também a aula de hoje comigo também. Obrigado, Marcão, pela lembrança. Lucas capítulo 24, abra a palavra do Senhor, querido, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, é um texto que Deus quer falar ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Deus quer te edificar. Você que está aqui no templo, você que assiste ou vai assistir após o culto. Lucas capítulo 24, verso 13 ao verso 35, há uma história fantástica, maravilhosa, tremenda, de duas pessoas que estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, e algo aconteceu na vida deles, e após este episódio, este acontecimento, eles voltaram imediatamente para Jerusalém. E a pergunta, antes de ler o texto, é essa para você nesta manhã: você está indo para Emaús ou você está indo para Jerusalém? Qual é o seu caminho, qual é a sua jornada? Qual é a sua trajetória? Para onde você está indo? Qual é a estrada que você está trilhando na sua vida? Eu vou ler para você, você acompanha na sua Bíblia, Lucas 24, verso 13 ao verso 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, que dá 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nerços e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidas os 11 outros com eles, os quais diziam:
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos orar, curve a sua cabeça, falemos com Deus. Pai, em nome de Jesus, a palavra está diante dos nossos olhos. Palavra, ó Deus, poderosa, viva, tremenda do Senhor, e pedimos ao Pai, por meio desta palavra, fala ao nosso coração, Pai. Ministra, Senhor, as nossas vidas. Aquele ou aquela que entrou aqui nesta manhã, ó Deus, receba a Tua palavra no coração, em nome de Jesus. Quem estiver assistindo, ó Deus, pelo site, receba a Tua palavra. Quem ouvir, ó Deus, pela gravação, posteriormente, assista e receba a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, abençoa-nos nesta manhã, é a oração que lhe fazemos em Cristo e por Cristo. Amém. Amém, irmãos? Gostaria que nós pensássemos nesta manhã sobre evidências de um verdadeiro encontro com o Cristo ressurreto. Evidências de um verdadeiro encontro com o Cristo ressurreto. Este texto é muito rico, de muitas lições, de muitos ensinamentos para nós. E ele está também no contexto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ressurreição essa que é um fato histórico, é um fato sociológico, é um fato bíblico, é um fato incontestável. A humanidade foi marcada, a história foi marcada em qualquer lugar antes de Cristo e depois de Cristo. Isto é um fato que não se questiona. E a grande alegria nossa que nós servimos, como alguém disse certa feita, e ministramos, e pregamos, e anunciamos, não um Deus, um Cristo que estava vivo e agora está morto, mas pregamos alguém que um dia esteve morto e hoje está vivo, vivo para sempre, e vai reinar, e tem reinado de forma tremenda e poderosa nas nossas vidas, nossos corações. Eu disse semana passada que o apóstolo Paulo, só para lembrá-los, que ele dedicou um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 15, para falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Cristo que de fato ressuscitou, Cristo de fato está vivo. E neste texto que acabamos de ler, nós temos aqui, no contexto da ressurreição, no dia da ressurreição, dois discípulos. Como diz aí o versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles, dois que estavam em Jerusalém, dois que haviam presenciado todos os acontecimentos, mas que resolveram, no final do dia, irem para uma aldeia chamada Emaús. A Bíblia fala distante de Jerusalém 60 estádios. No original, esses estádios, poder traduzir hoje dizendo que são 11 quilômetros. Seria como você sair daqui da porta da igreja hoje e você ir a pé até o acampamento da igreja, acampamento Renovare. Vou para o acampamento e você sai e vai a pé. 11 quilômetros, talvez daqui lá dê aí uns 12, do trevo lá serão 10 quilômetros, vamos dizer 11 quilômetros aqui no acampamento, e você sai no final do dia, você sai já escurecendo, a noite chegando, e você está indo nesta jornada sem luz, sem lâmpadas, sem lanternas, que naquela época não existia nada disso, apenas a luz da lua, da noite, no final do dia, o restante do sol, caminhando para Emaús. E a grande pergunta, amado irmão, amada irmã, é: você está indo hoje para Emaús? Ou você está retornando a Jerusalém? O que significa o caminho de Emaús? Quais aspectos nós podemos destacar que representam o caminho de Emaús? Eu coloquei alguns para nossa edificação nesta manhã. Primeiramente, o caminho de Emaús significa o caminho das ponderações exacerbadas e das impercepções inércias, das ponderações exacerbadas, dos questionamentos, isto é, e da falta de percepção,
ou das impercepções nércias. Veja comigo aí na palavra, acompanhe com a Bíblia aberta. Vou citar verso por verso para você. O versículo 14 e o versículo 15, primeiramente o verso 14, diz: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Verso 15: aconteceu que enquanto conversavam, enquanto discutiam, então veja que há aqui uma conversa, há aqui ponderações exacerbadas, há ponderações, há discussões sobre uma matéria, há discussões e ponderações sobre um assunto, e você sai discutindo e conversando durante 11 quilômetros, então você poderia falar muitas coisas, mas ao mesmo tempo o versículo 15 fala: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, as impercepções, eles não conseguem perceber agora, por causa das ponderações exacerbadas, não conseguem perceber quem estava com ele, quem estava com eles ali agora. Não conseguem trazer o momento presente, não conseguem vivenciar aquilo que estava acontecendo, não conseguem desfrutar daquela hora, porque a sua mente, o seu coração, a sua vida estava resumida em discutir pontos polêmicos, em discutir matérias do passado, em discutir coisas sem proveito algum, que não leva a nada. E Jesus chega e fala, é até cômico o texto, não parece cômico? Não parece interessante? Parece ter uma piada. Jesus chega e fala assim: o que vocês estão discutindo? Diz aí a palavra do Senhor no verso 17, que é isso que vos preocupa, e de que se tratando à medida que caminhais. Ele chega a dizer: tu és o único que esteve lá e não sabe disso. E Jesus então fala assim: o que vocês estão discutindo? Olha aí, verso 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles começam a falar para Jesus o que havia acontecido com Jesus. E não conseguiam perceber que a bênção, que a graça, que a unção, que a direção, que o milagre estava diante deles. Irmão, talvez você, minha irmã, está caminhando para Emaús. Você vai questionando, você vai ponderando, você vai discutindo, e Deus está ali para manifestar uma graça especial, uma bênção presente, e a pessoa não consegue assimilar isso. A pessoa não consegue perceber isso. Paulo, quando escreve ao jovem pastor Timóteo, em sua primeira carta, capítulo 6, nos versos 4 a 5, ele fala de pessoas que gostam de discussões, que gostam de discutir algo que não entende, que não sabe nem assimilar, e gosta de discutir, e por causa disso perde a piedade, perde a unção, como os fariseus e escribas, discutiam sobre o dia de sábado, discutiam sobre o lavar as mãos, se tinha que não tinha lavar as mãos na hora da refeição, discutiam tradições, o pastor Léo pregou na juventude ontem sobre isso, discutiam tradições, usos e costumes, e não vivenciavam o amor, a graça manifestada do Senhor Jesus Cristo diante deles. É como também aquele homem que a Bíblia conta, um paralítico, um aleijado, que era levado ao tanque de Siloé, e ali naquele lugar descia um anjo do céu e movia a água, e quando o anjo movia a água, aquele que entrasse na água, qualquer doença que tivesse, qualquer problema que houvesse na sua vida, ele era curado instantaneamente, ele era curado imediatamente. Aí um dia está lá aquele homem doente, enfermo, paralítico, coxo, cheio de problemas, cheio de coisas que a vida lhe trouxe, e Jesus chega diante dele e fala para ele o quê? Faz-lhe uma pergunta, uma indagação, um questionamento: você quer ser curado? Você quer ser abençoado? O que ele fala para Jesus? Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, não tem ninguém que me leve às águas, pois quando eu tento ir, outro desce na minha frente, e ele é abençoado, e eu vou indo nas minhas imitações, rastejando, e o outro vai lá, eu perco a bênção. Jesus diante dele
o Todo-Poderoso, o Emanuel, Deus conosco, o Deus de milagres, o Deus de unção, o Deus da graça, o Deus do poder. E ele começa a fazer ponderações exacerbadas, tomado por impercepções nércias, ignorantes. Porque se ele tivesse conhecido Jesus, ele teria dito: sim, Senhor, é lógico que eu quero receber esta bênção. Sim, Senhor, é lógico que eu quero receber esta unção, Senhor. É lógico, Senhor, que eu quero receber esta cura. O Senhor, então, por favor, me cura. Eu quero a tua bênção em nome de Jesus. Quem caminha para Emaús, caminha discutindo. Quem caminha para Emaús, caminha ponderando. Quem caminha para Emaús, caminha sem perceber o que está acontecendo de fato e verdade diante de si. E tem que sair dessa caminhada. Em segundo lugar, amados, veja comigo o verso 22 ao verso 24, dentro do primeiro ponto ainda. É verdade também que algumas mulheres, diz aí o versículo 25, vamos no 25 primeiro, depois eu volto nesse. Então lhes disse Jesus: ó nércios, nércios quer dizer ignorante, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ó nércios e tardos. Caminho de Emaús é o caminho da ignorância e da lentidão em relação às sagradas escrituras. O caminho de Emaús é o caminho da ignorância e da lentidão em relação às sagradas escrituras. Porque as sagradas escrituras, de forma escorreita, ela já mostrava, já ensinava tudo o que haveria de acontecer. Eu disse, repito, 1 Coríntios 15, Cristo morreu segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Então o Velho Testamento, de forma nítida, de forma correta, podemos dizer de forma apurada, já trazia esse ensinamento para nós sobre a morte e a ressurreição. Mas eles eram lentos para crer, eles eram ignorantes para crer, eles não estavam dando crédito à palavra do Senhor. Lembram, só para relembrar, Marcos 16, as mulheres foram ao túmulo, falei isso domingo passado, em 2 minutos a pregação, foram ao túmulo para embalsamar Jesus, Maria Madalena e as outras. Quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra? Há uma pedra diante do túmulo. Gastaram, compraram bálsamo, gastaram dinheiro precioso, bálsamo para embalsamar o morto. Ou seja, lentidão, ignorância em relação às sagradas escrituras. Quem está caminhando para Emaús é aquele que ainda não conseguiu perceber o que a Bíblia ensina. Não conseguiu ainda assimilar que a palavra, as escrituras sagradas é a palavra de Deus. Questiona, duvida, não tem certeza, não acredita. A Jesus falou tantas vezes, eu vou morrer, mas eu ressuscitarei ao 3º dia. O Filho do Homem está para ser entregue, mas ele vai levantar, porque a morte não tem poder sobre Jesus. Eu dizia numa reunião, irmãos, imagina a decepção de Jesus, vamos imaginar assim, a decepção de Jesus. Eu falei tanto que eu ia ressuscitar, eu falei tanto que a morte não tem poder sobre mim, e quando o anjo tirou a pedra, ele saiu do túmulo, era para ter ali uma multidão incontável de pessoas. Quem sabe a mesma multidão que ouviu multiplicar os pães e peixes. Quem sabe a mesma multidão que viu os milagres acontecendo. Quem sabe os seus discípulos, mais particular Pedro, Tiago e João, que o viram no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, onde ele se transfigurou diante deles. Onde eles o chamam para um momento de intimidade, de comunhão, de oração. E ali, mas quando ele sai do túmulo, quem estava lá? Quem? Ninguém. Absolutamente ninguém. Porque o caminho de Emaús, quando você o trilha, é o caminho que o leva a ser lento, o leva a ser lerdo, o leva a ser ignorante.
E você não consegue entender a palavra, não consegue assimilar a palavra. Jesus falou: ó lerdos, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não estão acreditando. Por isso vocês estão indo para Emaús. Em terceiro lugar, o caminho de Emaús é o caminho do descrédito à experiência alheia. O caminho do descrédito à experiência alheia, à experiência do outro, ao testemunho do outro. Veja, amados, no versículo 22, 24 agora. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros, verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não ouviram. Ou seja, o caminho de Emaús é o caminho do descrédito à experiência alheia. Ou seja, aqui nós temos as mulheres testemunhando, nós temos as mulheres falando, ele chega a dizer, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e eles verificaram a exatidão do que elas disseram, mas não viram. Ou seja, quando você está indo para Emaús, alguém fala para você: olha, eu tive uma experiência com o Senhor, eu tive uma ação de Deus na minha vida, né? Eu tive uma experiência gloriosa com Deus, e Deus transformou a minha vida, Deus mudou a minha vida, Deus lapidou a minha vida, Deus fez isso na minha vida, e você fala: eu não acredito nisso, não acredito, porque eu não acredito que isso possa acontecer hoje. É como Tomé, quando Jesus apareceu a ele e falou: Tomé, você não acredita em mim, Tomé? Coloca aqui o seu dedo aqui nos buracos dos cravos das minhas mãos. Veja aqui o meu lado, onde a lança me atravessou, Tomé. Tomé fala então: Senhor meu e Deus meu. E Jesus então critica Tomé, dizendo: Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O caminho de Emaús é o caminho onde você não dá crédito à experiência dos outros. Quando alguém testemunha a experiência que teve com Deus, a sua vida com Deus, como está caminhando com Deus, o que Deus está fazendo, e você fala: eu tenho que ver, porque se eu não ver, eu não acredito. Tem que acontecer na minha vida, pois se não acontecer na minha vida, eu também não acredito. Não acredito. Amados, esse é o caminho de Emaús. Em quarto lugar, o caminho de Emaús é o caminho do abandono geral. Veja o verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Veja o verso 20. Como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Estavam abandonando a história deles, abandono geral da vida deles. Eles estavam indo para Emaús. Olha, não, nada deu certo, nada deu certo. Eu estou indo para Emaús. Olha, eles entregaram para ser mortos, verso 20, condenaram à morte, eles crucificaram. Então eu estou abandonando o barco, eu estou saindo daqui. Lá em Jerusalém estavam os discípulos, em Jerusalém estava a igreja, em Jerusalém estava o povo de Deus, orando, buscando a unção, a plenitude do Espírito Santo, o Pentecoste de Deus, como Lucas 24 vai narrar também, e Atos 2 revela, e eles deixam isso, falam: vão para Emaús, é o abandono geral. É como Pedro, quando Pedro deixa Jesus, ele nega Cristo, ele fala: eu vou pescar, eu vou voltar para a minha velha vida, e os discípulos falaram assim: nós também vamos contigo. Interessante lá em Marcos 16, no versículo 7, e Jesus fala assim, manda dizer para Pedro também para ir para Galileia, porque eu estarei na Galileia, eu quero ver Pedro. Ou seja, o caminho de Emaús, amado, é o caminho relatado pelo abandono. Nada deu certo, então eu estou indo embora, estou aí chutando o pau da barraca, estou aí largando tudo, estou voltando para Emaús, de onde nunca deveria ter saído. Esse é o caminho do abandono, abandono dos sonhos, abandono dos projetos, abandono das idealizações, abandono de tudo na vida e retornando para esse caminho maldito, miserável. Quinto lugar, é o caminho também da escuridão, não é o caminho da luz. O mesmo verso que nós lemos vai dizer que eles iam conversando, discutindo, e mais à frente vai dizer para nós aí que já era tarde,
pedir para Jesus ficar com eles sem saber quem era Jesus. Jesus já declina, fica conosco. Ou seja, eles estavam indo para a escuridão, né, a caminho de luz, numa estrada da vida, sem luz, o sol indo embora, a noite chegando, a noite se aproximando. Qual era o destino deles? A escuridão. Qual era o destino deles? É a noite. Então eu digo isso para parafrasear para você: caminho de Emaús, em quinto lugar, é o caminho da escuridão. Em sexto lugar, é o caminho da tristeza melancólica. Olha o verso 17. O verso 17 fala assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De quem tratando de caminhais? E eles pararam entristecidos. Em sexto lugar, caminho de Emaús é o caminho da tristeza melancólica, da melancolia, do sofrimento, da dor. Eu estou caminhando com lágrimas, eu estou caminhando com choro, eu estou caminhando sofrendo. Ah, como eu sofro! Caminho de Emaús, querido. Quem sabe você está nesse caminho de Emaús? A sua vida é lágrimas, a sua vida é choro, choro excessivo, lágrimas excessivas, é melancolia, achando que a sua vida não presta, que nada serve, que tudo foi destruído na sua vida. Eu estou indo para Emaús, caminho de tristeza. Deus nos livre, amados, do caminho de Emaús. Deus nos tire um caminho maldito como este, em nome de Jesus. Saia do caminho de Emaús, porque é o caminho da tristeza. Jesus ali, o que está acontecendo? Eles param entristecidos. A tristeza era profunda, que cega os olhos, cega o coração, cega a mente. Se você está nesse caminho, querido, o Senhor quer te tirar hoje, nesta manhã, do caminho de Emaús, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quer tirar desse caminho? Ah, pastor, estou indo para Emaús, estou desse jeito. Em sétimo lugar, é o caminho das perguntas sem respostas, é o caminho dos dramas da vida. Veja aí o versículo 19. O verso 19 fala assim: e ele lhes perguntou quais? Eles falam: o que aconteceu a Jesus? Olha aí, um dado, verso 19: o Nazareno, que era varão poderoso, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. O que está dizendo aqui? É o caminho das perguntas sem respostas. O que aconteceu? Ele fala: o que aconteceu? É um drama. O que aconteceu? Não tem resposta. Olha, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Ele era poderoso em obras, ele era poderoso em palavras, mas ele foi crucificado, ele foi morto. Caminho das perguntas sem respostas, caminho dos dramas da vida. Como conciliar amor e sofrimento? Como conciliar que você é cristão temente a Deus, você busca ao Senhor, você ora constantemente e passa por dificuldade, passa por luta, passa por turbulências na vida, passa por decepções na vida. Como conciliar isso? É o caminho de Emaús. Mas ele é tão poderoso, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele curou o paralítico, ele abriu os olhos aos cegos, ele fez tanta coisa maravilhosa, ele era tão poderoso. Como que ele foi morto? Mataram ele. Ou para Emaús, cabisbaixo, triste, indagando, questionando. Mas se ele era tão poderoso, se ele era tão cheio de graça, por que isso aconteceu? Quem sabe você está no caminho de Emaús, vivendo a vida nos questionamentos, nas indagações, nas perguntas sem respostas, que não te leva a lugar algum, a não ser para Emaús. E esse era o questionamento destes homens. É como o Salmo 73, quando o salmista, no Salmo 73, ele começa a olhar para o ímpio prosperando e ele sofrendo. Ele entra ali num drama da vida. Ele entra ali num questionamento profundo. Ele entra ali numa dor gigantesca. Ele fala: será que eu não estou errado? Eu oro, eu busco. Olha lá o ímpio, ele xinga Deus, manda palavrão para Deus, tem uma vida desregrada, miserável, não tem uma vida escorreita, tudo atrapalhado. Então eu estou aqui buscando o Senhor, eu estou sofrendo, será que eu não estou errado? Aí ele fala: até que um dia eu entrei no santuário do Altíssimo, e foi na igreja, foi no santuário, foi na presença de Deus, que eu vi qual é o fim dele, e eu vi qual é o meu fim. O fim dele é miserável, o meu fim é glorioso. Aí ele fala: quanto a mim, bom estar na tua presença, ó Deus, eu vou te louvar para o resto da minha vida, porque é bom estar com o Senhor, em nome de Jesus. Ou seja, concepções corretas, certas, você só tem quando você entra no santuário de Deus.
e você está apto, preparado para ouvir o que Deus quer ministrar a você. Não o que você gosta, mas o que você precisa ouvir. Com humildade você escuta, em nome de Jesus. Aí Deus ministra, e o salmista fala: quanto a mim, Senhor, é bom estar na tua presença. O caminho de Emaús, em oitavo lugar, amados, é o caminho das frustrações. O verso número 21 fala assim, olha o verso 21 aí, ele vai dizer para nós: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, que é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Amados, quem vive no caminho de Emaús é o caminho da frustração. Como alguém disse certa feita, é alguém que vive a tristeza da sexta-feira da paixão, mas quer estipular para o domingo da ressurreição. Está no sofrimento, na sexta-feira, mas não vai para o domingo da ressurreição. Eles falam: nós esperávamos que fosse Ele, olha aí os verbos, que havia de redimir, que havia, Ele não redimiu, não é Ele. Eu estou frustrado, eu estou sem esperança, eu estou com meus sonhos desfeitos, meus projetos falidos, o meu sonho, a minha esperança morreu, não tem mais solução. Nós até esperávamos que fosse Ele, nós até investimos um tempo ouvindo Ele, nós até gastamos nosso tempo diante dEle, mas como nada aconteceu, mataram o poderoso, então não era poderoso. Em outras palavras, já é o terceiro dia e nada. O que eu vou fazer? Eu vou para o caminho da fuga, eu vou para Emaús, vou embora, vou embora. Verso 29, no dia já declina, já é tarde, vamos embora. Imagina, amados, antes de passar para o caminho de Jerusalém, imagina você, uma vida miserável, desgraçada como essa. Tinha esperança nele, nada aconteceu. Achei que ele havia de redimir, pelo contrário, ele foi morto. Achava que tudo ia mudar, nada mudou. Até algumas mulheres falaram que o viram, mas não acredito. Outros testemunharam dos nossos, não acredito. Não tem mais solução. Aonde eu coloquei minha fé, minha esperança, eu vou para Emaús. Irmãos, é lastimável, porque muitos que se dizem cristãos estão andando na estrada de Emaús. Muitos que se dizem evangélicos, muitos que se dizem lavados pelo sangue do Cordeiro, muitos que professaram a fé em Cristo, muitos que falaram um dia sim para Jesus, muitos que leem a Bíblia e oram, frequentam a igreja, estão no caminho de Emaús. A vida é uma desgraça, a vida é uma miséria, a vida é um sofrimento profundo, e vivem tristes, melancólicas. Quero dizer para você nesta manhã, que o teu fim não é Emaús, teu fim é Jerusalém. E o Senhor está lhe chamando para dar essa meia volta, para voltar para Jerusalém, o retorno para Jerusalém. E como é o caminho de Jerusalém? 3 aspectos. Como é o caminho de Jerusalém? Primeiramente, veja o versículo 26, 28 e 31. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Pergunta Jesus. Verso 28.
27 e 28. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, punindo-lhes a que respeito, constava em todas as Escrituras. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Verso 31. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. O caminho de Jerusalém é o caminho do abrir dos olhos, é o caminho da visão correta, é o caminho da visão acertada. Então aqui ele estava com os olhos fechados e os olhos foram abertos. A Bíblia diz: examinar as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então você lê a Bíblia, você conhece Jesus, você precisa de luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Salmo 119, verso 105. Você precisa de fé, você vai à palavra, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra do Senhor. Santidade, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, quando você quer acabar com a preocupação, a incredulidade, a desesperança, o desespero, o sofrimento, a tristeza, você vai para Jesus e você começa agora a ter os olhos abertos. Eu estou agora vendo nitidamente, eu estou agora vendo claramente todas as coisas. Olha, tu és Jesus, eu estou te reconhecendo. Então os olhos primeiramente são abertos. É como aquele paralítico, aquele cego, melhor dizendo, que Jesus fez um lodo e passou no olho dele. E perguntou: você está enxergando? Ele falou o quê? Estou vendo os homens, pois como árvores os vejo andando. Homens são homens e árvores são árvores. E Jesus então toca de novo e fala: e agora? Agora estou vendo perfeito. Paulo, a caminho de Damasco, tem encontro com Cristo. Os olhos fica cego, 3 dias. Depois os olhos são abertos. Ou seja, o caminho de Jerusalém é o caminho da visão, da glória, da santidade, do poder, da presença do Cristo ressurreto que não está morto. Amém, igreja? Amém ou não amém? É o caminho disso, querido. Os olhos são abertos. Em segundo lugar, o caminho de Jerusalém. Veja aí comigo o versículo 29 e 32. Faço questão de ler. Mas ele, constrangido, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então lhes abriu os olhos e reconheceram. Mas eles apareceram da presença deles, e diziam uns aos outros, 32 agora: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amado, o caminho de Jerusalém é o caminho dos olhos abertos. Agora é o caminho do coração ardente. Amém, igreja? Aonde o seu coração e sua vida tornar-se-á como graveto para o fogo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, digam amém pelo amor de Deus. Amém? Parece que tem muita gente morta na igreja. Esteja vivo, amado, em nome de Jesus. Não morra no culto. O caminho de Jerusalém é o caminho do fogo ardente. Eu oro para que o fogo de Deus chegue à tua vida, em nome de Jesus. Tem muita gente diante de uma partida de futebol, vibra diante de Deus, está morto, está aí para Emaús, está entrando aqui, amado, na melancolia. Você vai sair daqui hoje na alegria, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso? Diga amém. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer pôr fogo no teu coração, Deus quer pôr fogo na tua alma. Nós não estamos no funeral, o Cristo morto, a cruz é vazada, por isso o crucifixo é maldição, a cruz é livre, porque o Cristo não ficou lá, Ele está vivo em nome de Jesus. Amém ou amém, igreja? E eles falam: porventura não nos ardia o coração, porventura não nos queimava o coração, meu coração estava ardendo. Em terceiro lugar, verso 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, voltavam para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Verso 35 para adiantar. Então os dois contaram que lhes aconteceram no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. O caminho de Jerusalém, amados, é o caminho da proclamação das boas novas, em nome de Jesus. É o caminho da volta à multidão, é o caminho da volta ao discipulado, é o caminho da volta do retorno para a igreja, do retorno para estar junto com o povo de Deus, em nome do Senhor.
Veja no texto, queridos. Você vê no verso 29. Fica conosco. Já declina o dia. Já é noite. Ou seja, como dizer assim, são 11 quilômetros. 11 quilômetros. É perigoso andar à noite. Vamos ficar aqui. Mas agora que o avivamento chega, que a bênção de Deus chega, que os olhos são abertos, que o coração começa a arder. Eles, diz a Bíblia no verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora. Não tem tristeza, não tem noite, não tem sofrimento, não tem ponderações exacerbadas, não tem nada disso, impercepções. Não tem isso mais. Agora eu estou cheio do poder. Jesus ressuscitou. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Eu tinha que estar lá com os discípulos de Jesus. Eu tinha que estar lá com a igreja de Jesus. Estou voltando para a igreja. Estou voltando para o discipulado. Estou voltando para o reino de Deus. Não tem tristeza, não tem mais sofrimento. Agora é alegria. Eu imagino, amados, esses homens voltando para Jerusalém. Eu imagino. Eles foram para Emaús se arrastando. Se arrastando. Né? Se arrastando, se arrastando. Mas quando voltaram para Jerusalém, eles voltaram correndo. Eles voltaram correndo. Não tem sol, mas tem a luz de Jesus. Amém, igreja? Tem luz na sua vida. Eu quero dar um testemunho aqui. Deus me coloca no coração. Ao presbítero Tarcísio. Sou muito impactado com as suas orações antes do culto. Nós oramos ali. Muito. Perdão. Não que os demais não sejam. Mas, em particular, cada um tem uma peculiaridade. Ninguém é inferior a ninguém. Todos são 10. São homens de Deus. Mas quando esse homem ora, ele ora com fogo. Ele ora com poder. E eu sinto o arrepiar do Espírito Santo. Porque está no caminho de Jerusalém. Você está no caminho de Jerusalém. Sai lá fora e fala para o mundo: Jesus está vivo. Não estamos aqui para discutir ideias, para discutir passado. Estamos aqui para desfrutar da glória de Deus. Já disse na abertura do culto, repito agora: é hora da igreja começar a pensar grande. Amém, igreja? Sair daquela caixinha, sair daquele mundinho miserável, maldito do inferno, e começar a pensar grande. Quando eu pregava um dos cultos atrás, eu vi Deus, uma revelação, chegando multidões e multidões no nosso meio, em nome de Jesus. Porque é a hora da igreja pensar grande, em nome de Jesus. Se ela não pensar grande, ela vai ficar patinando, brigando por questões idiotas, tolas, imbecis, questões imbecis. Mas é hora de nós dobrarmos o joelho e dizer: Senhor, eu quero ser um graveto seco, para que o fogo do Senhor me abrace, em nome de Jesus. Eu sempre orei por avivamento, desde 12 anos de idade, porque eu quero ver o fogo de Deus chegando na tua vida. Quero ver pessoas chegar aqui na igreja se arrastando. Mas quando os olhos são abertos para o Evangelho, quando o coração começa a arder pelo poder da palavra, elas vão sair daqui proclamando o reino de Deus. Cristo está vivo, em nome de Jesus. Amém? Se você passa um dia sem falar de Cristo para alguém, você perdeu o seu dia. Você passa um dia sem testemunhar, você perdeu o seu dia. Há multidões para serem alcançadas e que serão alcançadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar daqui a pouco. Diaco, chama o pastor Leonardo para vir tocar para mim, por favor. Alguém dá sequência onde ele está. Deus quer avivar as nossas vidas, em nome de Jesus. E a pergunta, amados, que não quer calar:
que tem que ser feita é essa: em qual caminho você está? Você está indo para Emaús, desistindo de tudo? Eu achava que ele haveria de redimir Israel. É verdade que algumas pessoas falaram que ele apareceu a elas. Alguns dos nossos foram lá, mas estou indo. Oh vida, oh céus. E o texto fala, quando Jesus partiu o pão, ele deu graças. Quando você tem comunhão com Jesus, os olhos são abertos, o coração pega fogo e a língua é solta para proclamar as boas novas do reino em nome de Jesus. Tem muita gente, familiares nossos, amigos nossos, conhecidos nossos, pessoas queridas, estão indo para Emaús. E nós vamos dizer: não, teu lugar é aqui em Jerusalém. Porque aqui em Jerusalém, segundo a promessa do Eterno, segundo a promessa do Deus Altíssimo, Lucas 24, verso 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É em Jerusalém que vai acontecer o Pentecoste, não é em Emaús. É em Jerusalém que seremos revestidos do poder de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Fala com Deus. Para de perder tempo e fala com Deus. Fala com Deus. O Ministério do Louvor pode se posicionar aqui na frente. Fala com Deus. Somos teus pés. Dá para cantar aquela, pastor, de improviso? Somos teus pés, tuas mãos. Dá? Obrigado. Trabalhadores. Sei que não estava programado, mas vocês são 10. Fale com Deus, igreja. Fala com Deus. Não permita que pessoas vejam a tua melancolia e comecem a perguntar: que Deus é o seu? Que Deus é o seu? Não mostre sofrimento, mostre poder de Deus. E que possamos ir como trabalhadores por toda a parte, pregando, anunciando, levando o Evangelho de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Som nos microfones. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Fique em pé. Povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Aleluia, Senhor. Prosseguia Jesus. Adore, adore. Vendo as multidões cheias de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos,
Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia. Por todas as cidades, Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Adore! Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos as mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos sua boca, proclamando o reino de Deus. o reino de Deus, o reino de Deus. Santo, Santo Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Pai, abra os olhos para que as pessoas vejam, tenha a visão correta do reino do Senhor, Pai, do Cristo ressurreto, daquele que venceu a morte, daquele que a morte não teve poder sobre ele. Pai, mas faça, Pai, que o nosso coração volte a arder. Aí, ó Deus, o louvor será prazer, o culto será prazeroso,
A leitura da palavra será uma delícia. Ó Deus, faça com que o coração volte a arder diante do poder da palavra do Senhor. Ó Deus, não queremos ser nércios, não queremos ser tardios para crer. Nós cremos, Senhor, nós cremos e queremos proclamar, Senhor, proclamar as boas novas do reino do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, aviva, 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 Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva-nos como igreja. Aviva-nos, ó Deus. Aviva a tua igreja. Aviva, Senhor. Aviva todos os departamentos, setores da igreja. Que haja avivamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a aquecer lares. Comece a aquecer vidas. Comece a aquecer casais, jovens, adolescentes, crianças, com o poder do Evangelho do Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso, incomparável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousam sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sintam abraçados, dê um abraço que está ao seu lado. Deus abençoe em nome de Jesus.